Os meus cumprimentos a todos que estão junto comigo neste momento, para nós dar prosseguimento aos nossos estudos da Bíblia Sagrada. Vamos hoje falar um pouquinho de Jesus. Claro, é tão bom falar de Jesus. Jesus é o centro do Evangelho, é o centro da Bíblia, né? Tudo gira em torno dele. Mas é bom nós relembrar um pouquinho. Às vezes nós passamos alguns textos bíblicos, nós lemos e passamos por cima, assim. Como diz o pessoal, passamos batido, né? É tão bom quando nós pegamos um texto e podemos meditar, podemos assim ir lendo aquele texto e buscando saber o que significa e procurando assim sentir em nós mesmos, né? Como esse texto que nós vamos ver agora no capítulo 53 de Isaías, que fala do Senhor Jesus. O texto deste vídeo, né, o título deste vídeo, que nós colocamos ali é quem foi o Senhor Jesus. Nós sabemos quem ele é, mas vamos parar um pouquinho e pensar quem ele foi, o que ele fez, o que ele passou, para que eu e você agora nós possamos estar aqui meditando na sua palavra, nós possamos ter a certeza da nossa salvação. É maravilhoso. Eu acho que você vai gostar também de nós meditar esse texto. São 12 versículos, não é tão longo assim. Vale a pena. Vamos então lá às Escrituras, agora no livro de Isaías, no capítulo 53. Está aí na tua tela, você pode conferir, vamos acompanhando. Olha, aqui não se espanta de vocês verem, por exemplo, essas palavras aqui entre colchetes. Essa aqui eu estou vendo para que fique assim mais fácil de nós entender. Essa versão aqui ó, da King James, traduzida para português, ela é mais assim fácil da gente entender a linguagem. Então vamos lá. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahweh, o braço de Deus, o braço do Senhor, né? O braço de Yahweh, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Bom, vamos ver aqui começando ali pelo próprio texto. Agora, quem creu na nossa pregação? Esse texto aqui, né, a princípio era para os judeus, para o povo do Senhor, porque o Senhor veio dos judeus, a salvação veio dos judeus. Jesus Cristo, segundo a carne, veio da linhagem de Davi, da linhagem dos judeus, portanto. Então, ora, quem creu na nossa pregação, a pregação dos profetas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus é citado nos Salmos, nos profetas e na lei. Então, quem creu na nossa pregação? Pregação a respeito do Senhor Jesus. Por que o profeta faz essa pergunta? Porque ele pregou para o povo de Israel e o povo de Israel não aceitou o Senhor Jesus como seu rei, como seu Messias. Rejeitaram ele. Então, quem creu na nossa pregação? O povo dele não creu. João capítulo 1, versículo 11 diz, veio para os seus, Senhor Jesus, né? Veio para os seus, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Então a pregação dos profetas a respeito do Senhor Jesus para o povo judeu não teve efeitos, não creram. E a quem foi revelado o braço de Yahweh? Foi revelado aos gentios.
Os judeus não quiseram, rejeitaram. Então o Senhor Jesus Cristo foi revelado aos gentios e formando a partir de então a igreja do Senhor, tanto de gentios como de judeus, a quem, né, aceitasse ele como Senhor e Salvador, a quem cresce nele, todos. Então, a rejeição do Senhor Jesus por parte dos judeus abriu a porta para que os gentios entrassem através da graça de Deus na salvação. Bom, este segundo versículo ele cresceu diante dele. Como que nós podemos entender isso? Ele cresceu diante dele. Ele cresceu diante dele mesmo? Não, aqui está falando, ele cresceu, ele quem? O Senhor Jesus, diante dele quem? Do Pai, diante de Deus, como broto dentro de uma raiz, saída de uma terra ainda estéril. Quer dizer, para Deus, para o Pai, Jesus era como um brotinho verde de uma planta que nasce viçosa no meio de um terreno seco, terrão pedregoso. Assim veio daquela terra ruim, Israel, que rejeitou seu Messias, nasceu aquele broto verdinho que ia florescer, algo bonito para o Pai. Mas veja, para o povo, o que Jesus, como? Então Deus, o Pai, via o Senhor Jesus bonito como um broto que brotava, uma promessa ali na frente. Agora veja o povo que viu. Não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudesse ser cativado. É mais um entre o povo ali, assim, ainda mais que quando Jesus se deu a conhecer, o povo ele veio de Nazaré, que era um lugar mal falado, era um lugar de gente desprezada. Certo? Prosseguindo aqui, vimos que Deus viu o Senhor Jesus como um broto que nascia da terra seca, que o povo viu Jesus como um qualquer, como ninguém, e prosseguindo aqui, pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, quer dizer, ele passou por todo o sofrimento possível que se possa imaginar, porque ele pegou todo o sofrimento de toda a humanidade. Então ele experienciou, ele viveu como uma experiência de todo o pecado da humanidade. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondiam o rosto. Olha lá, vem ele outra vez. Quem que é esse cara aí? Era assim que tratava o Senhor Jesus. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Nós já vamos falar a respeito disso aqui. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Esse versículo aqui que ele está falando, que as suas dores, as dores dele, o que Jesus passou, aquela carga de dor da humanidade inteira, ele suportou, né? E o que era essa carga? Eram as nossas enfermidades. Mas não eram só as nossas enfermidades. Você veja que Jesus curou. É importante este trecho que nós meditamos aqui, para nós ver os dias de hoje, como que se processa a coisa, o engano. Veja bem, o que diz esse texto que o Senhor Jesus, ele, por exemplo, quando ele curava uma pessoa, repare que ele curava instantaneamente. Era rápido e era cura perfeita.
Mas o que acontecia com ele? Aquela dor que a pessoa estava sentindo, ele passava a sentir. Veja que Jesus expulsava os demônios, mas não expulsava as enfermidades. Ele, como tendo a divindade nele, ele não poderia ser endemoniado, atrair um demônio para si. Veja que ele mandou para os porcos. E assim por diante. Mas as enfermidades ele chamava para ele. Entenda, ele tinha que sentir aquilo que era para nós sentir. Ele tinha que passar aquilo que era para nós passar. Então aquelas pessoas daquela época ali, Jesus curava, ele atraía para o corpo dele as dores dos outros, as enfermidades dos outros. E tem uma outra conotação aqui que significa que ele levou para a cruz, que na nova vida, lá nos céus, não haverá enfermidade, não terá enfermidade, porque ele levou sobre a cruz todas as enfermidades. Então, tanto ele carregou daquelas pessoas que ele curava, como as enfermidades de um modo geral. Agora é importante, por que eu falei que é importante mesmo? Porque hoje pegam os textos onde fala que, das curas do Senhor Jesus, sobre expulsar demônio e tudo isso, e qualquer pessoa se acha na condição de expulsar demônio e curar enfermos. A televisão está cheia de testemunhos de pessoas curadas, pessoas que estão todo dia sendo curadas, e a doença voltando, ou se sai a doença vem outra. Outro detalhe, o adversário também cura, também faz uma série de milagres. É só ver na Bíblia que a gente vê que ele também faz, para enganar as pessoas. Então, o que acontece hoje é que pegam essas partes e aplicam, né, na mente das pessoas, mas o que acontece é que nenhuma pessoa hoje em dia foi autorizado a curar ninguém em nome do Senhor Jesus. Os únicos que foram autorizados foram os apóstolos. Eles sim, eles receberam do Senhor Jesus autoridade para curar, para expulsar o demônio, porque eles são alicerces, eles teriam que completar o alicerce. Jesus era o alicerce e eles eram o alicerce junto com o Senhor. Então a obra se completaria. O Senhor Jesus foi crucificado, ascendeu os céus e deixou autoridade com os apóstolos para completar então o alicerce. Mas as paredes da igreja, né, o levantamento da igreja, nem o Senhor Jesus, nem os apóstolos deram autoridade para curar enfermidades, tudo isso. Claro que o Senhor cura pela sua misericórdia. Ele sabe, principalmente os seus, ele cura, ele tem misericórdia. Mas o que eu falo é desses curandeiros ambulantes, que ficam curando toda hora como se o Senhor tivesse autorizado a eles proclamarem cura a hora que eles bem querem. Não é assim. Não é dessa maneira. Precisamos entender isso. Então, veja bem, que ele levou sobre o seu corpo. Essas pessoas que hoje se proclamam com a autoridade do Senhor para fazer as curas e esses milagres, né? Eles não têm a condição que o Senhor Jesus tinha. O Senhor Jesus, ele tinha a divindade sobre o seu corpo, a plenitude da divindade ali no seu corpo. Então, o que acontecia? O que é a causa da doença? É o pecado. O Senhor Jesus, ele não tinha pecado. A doença, ele levou até a cruz e acabou. A doença não ia causar mais dano para ele. Ao passo que para nós, os outros amados, é o pecado, ele causa sim. Então, os curandeiros de hoje, eles não têm essa autoridade porque eles não são Deus. Eles não estão revestidos ainda aqui da plenitude, como o Senhor Jesus estava. Percebe? Agora,
Contudo, nós, com tudo isso, com todos os sinais que o Senhor Jesus fazia, o que o texto fala? Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Quer dizer, Jesus fazia tudo isso pela salvação das pessoas, por amor às pessoas, para tirar o sofrimento das pessoas. Ele atraía para si o sofrimento das pessoas, sofria aquela dor, aquela enfermidade que era para outros sofrer, porque ele estava num corpo de carne, né? E o qual era o agradecimento das pessoas? Como é que as pessoas viu ele? Como ele apontando ali, ele está sofrendo aí, sabe por quê? Porque ele tem um pecado escondido, porque ele blasfemou contra o Senhor, por isso Deus está castigando ele, tal. Era com esse tipo de coisa que as pessoas retribuíam aquilo que o Senhor Jesus fez. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa de nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Percebe? É mediante as feridas do Senhor que nós fomos curados. Então ele sofreu, ele passou. Não foi assim como hoje as pessoas falam, expulsa a doença, vai embora e não volte mais, e nisso que tem. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que naquele dia vamos se apresentar para ele, tudo satisfeito com tem teu nome, Senhor. Expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha. O Senhor vai dizer, não os conheço. Apartai-vos de mim. Porque é esse o caso, amado. Hoje as pessoas não têm condição de atrair para si as enfermidades dos outros. Você vê essa pessoa curando e vive com mais saúde do que qualquer um. Não são sofredores que o Senhor Jesus. Sabe? Então ele levou sobre ele e pelas suas feridas é que fomos curados. A nossa cura causou a dor do Senhor Jesus. E mais aqui, ó, foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz. É outra coisa, né? Hoje essas pregações triunfalistas, eles pregam a prosperidade, as curas, a saúde e tudo mais, e principalmente a paz na família, a paz oram pela paz do país, de tudo. E o que é que o Senhor Jesus falou? Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Porque a partir de hoje estarão numa casa divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra, e assim por diante. Isso é paz? Então, que paz é que o Senhor Jesus proporcionou para nós? Vamos entender que não é essa paz, amado, essa paz deste mundo aqui não nos serve para nós. Não nos serve, porque a paz falsa. A paz que o Senhor Jesus trouxe, propiciou na cruz, sabe o que foi? O pecado nos separou de Deus, foi a separação definitiva. Não teria como remediar, o único jeito de remediar essa paz, através do Senhor Jesus. Através dele, aquela separação entre nós e Deus, ela torna-se unir. E nós ficamos unidos com o Senhor, podemos fazer as nossas orações, os nossos louvores, tudo direto a Deus. É aceita a nossa oração, é aceita o nosso louvor, é aceita as nossas ofertas. Por quê? Porque o Senhor Jesus fez a paz entre nós e Deus. Não é a paz deste mundo, amado. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então não vamos nos enganar de repente, como tentam colocar na nossa mente,
nos enganando a nós mesmos. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. A gente está escrito nas escrituras que quando injuriavam, ele não revidava, não revidava. Está escrito também, está lá no livro de Hebreus, que ele desprezou a afronta suportando a cruz. É isso aqui. Maltratavam ele, arrancavam as barbas dele, batiam nele, cuspiam. E ele não dizia uma palavra, não ofendia ninguém. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra do vivente. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Olha que coisa tremenda, né? Julgamento tirano. Nós vemos lá no Evangelho que quando julgaram o Senhor Jesus, não tinham como acusar ele, contrataram testemunhas falsas para depor contra ele, para poderem então condenar ele. Foi o que aconteceu, testemunharam falsamente. Não tinha como testemunhar a verdade. Então testemunharam falsamente. Isso fizeram com o nosso Senhor. É horrível, a gente vê o que os nossos pecados trouxe para o Senhor Jesus. O que Adão e Eva conseguiram para o Senhor Jesus. Prosseguindo, quem é o Senhor Jesus? Quem foi o Senhor Jesus? Foi esse que nós estamos vendo. Para Deus, um broto que brotava de uma terra seca, um broto verdinho, todo cheio de vida. Para os seres humanos, um desprezado, como que um verme que a vontade das pessoas era que lá em cima. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturado e fazê-lo passar por tanta dor. E, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Ele veio colocar aquilo que estava fora dos trilhos e colocar nos trilhos. Ele veio colocar as pessoas no caminho que é ele, para que então as pessoas salvas sejam guiadas por Deus e não mais pelos seus próprios caminhos. Vamos ver o versículo 11, estamos quase terminando essa parte aqui. Logo depois do sofrimento, ele contemplará, agora vem o resultado, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, Senhor Jesus, justificará muito. Aqui eu quero fazer mais uma ressalva, muito. E tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Veja bem, aqui justificará muitos. Há um erro muito corrente nos ensinamentos modernos, de que o Jesus ele derramou sangue por todos e que nós, meros mortais, seres humanos, temos o direito de escolher se queremos aceitar Jesus ou não, se queremos ser salvos ou não, porque Jesus pagou por isso de todo mundo, porque o sangue dele foi derramado por todo mundo. Não é assim, amado, veja bem. O meu servo, o justo, justificará a muitos, não é a todos, é a muitos. Quem são esses muitos? Os salvos, os predestinados, aqueles que foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo,
aqueles que o Senhor predestinou, escolheu, a esse justificou, santificou. Então, esses são os muitos do qual ele tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Dos muitos, dos salvos. E completando, né, a nossa meditação das Escrituras, agora aqui, por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa, que o pai falando, né, para o filho. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Veja que foi crucificado entre malfeitores. Foi crucificado como malfeitor, morreu a morte do malfeitor. Né? Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos. Veja bem, ele não levou o pecado de todos. Compreende? Então, como que alguém tem condição de escolher se quer ser salvo ou não? Se alguém tem condição de escolher se escolhe Jesus, se escolhe ao mundo, a vida, se escolhe ao céu, ao inferno, sobre as coisas pertencentes unicamente a Deus, ele é soberano. E aqui, veja bem, fica bem claro que ele levou sobre si o pecado de muitos, isto é, dos muitos salvos, dos muitos escolhidos que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que está me vendo, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador e Senhor, e você fizer isso, você tem gosto disso, você quer ser um dos entre muitos que tem a salvação garantida, o que é que você tem de fazer? Você tem de aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador, aceitar no teu coração. Não precisa ir lá numa igreja, esperar o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não precisa isso. Não precisa se ajoelhar na frente de um homem e confessar. No teu quarto, em qualquer lugar, basta você ser humilde. Você baixar o teu olhar, né? Você pôr a mão no teu peito em sinal de quebrantamento e confessar que dali para frente você aceita tudo isso que Jesus fez como pagamento do teu pecado. E que você está livre de pecado diante de Deus, diante do Pai. Você vai chegar diante do Senhor limpo, como se não tivesse cometido pecado nenhum. Percebe? E que você vai aceitar a Jesus como Senhor teu, como teu Senhor pessoal, como aquele que dirige a tua vida daqui para frente, aquele que te manda, que te domina. Ele te ama, ele não vai te levar por caminhos que te prejudiquem. Ele vai te levar para o melhor. Percebe? Então, aí você é um desses muitos pelos quais o Senhor Jesus pagou o preço. E pelos transgressores intercede. O que isso significa? Que toda a humanidade, mesmo os escolhidos, mesmo os salvos, ainda enquanto nós estamos nesse corpo aqui, de carne e de sangue, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós cometemos pecados, mas que o Senhor Jesus está lá direito, o Pai está intercedendo por nós. Pode ter certeza que o salvo vai chegar diante de Deus. Não, é como aquela pessoa que estava no CIPROC e passou lá, que assim, quando caducou, e vai ver ali nada consta. É assim que acontece. Bom, meditava nesse texto. Agora eu gostaria de passar para você mais alguma coisa aqui. Para você pode ver que, se você quer saber mais a respeito de Jesus, é bom, veja bem, tem pessoas que não separam o Novo Testamento do Antigo Testamento, não separa a lei e graça, faz tudo uma coisa só, mistura tudo, faz um salário e depois ninguém entende nada. Então é bom saber que o próprio Senhor Jesus falou que dele está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então nós temos que separar
Você vê nos Salmos, vamos procurar estudar, saber com mais pessoas, para nós entender quais os salmos que falam a respeito de Jesus. Ele está nos profetas, quais as profecias que falam do Senhor Jesus, como essa que nós vimos agora aqui, e tem tantas outras. E a lei também fala do Senhor Jesus sobre aqueles cordeiros, aqueles animais que eram sacrificados, principalmente no dia da expiação. Aquele sangue era derramado sobre o altar ali, para a expiação dos pecadores. Aquele falava simbolicamente, aqueles animais representavam o Senhor Jesus, o sangue dele. Então, ele está escrito, é preciso entender isso para nós entender melhor a Bíblia. Eu gostaria que você visse, por exemplo, o Salmo 102. Você vai ver que no versículo 6 está falando assim que eu me sinto como um pelicano do deserto, como uma coruja nas ruínas. É um salmo que fala do Senhor Jesus. Veja que o pelicano, ela é aquela ave que vive em lugares úmidos, em lagos, lagoas, charcos e até mesmo no litoral, nas praias. Ele se alimenta do peixe. Então, aquele é o habitat dele, o peixe é o alimento dele. Agora imagine um pelicano no deserto. O que passa? Um pelicano no deserto, ele sofre. Ele sofre o calor, ele não suporta o calor, até morrer, vai até a morte. Assim o Senhor Jesus se sentia neste mundo. Porque ele sendo Deus, ele está no princípio com Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o verbo, isto era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele estando lá na glória, ele veio a este mundo ter de encarnar. João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo, aquela palavra, estava no princípio com Deus, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou carne no ventre de Maria e nasceu um homem e habitou entre nós. Então imagine, o Senhor Jesus que estava lá na glória, como um pelicano lá na beira do mar, lá no charco, tendo o seu habitat ali, deixar tudo aquilo e vir para este mundo, como um pelicano que estava no deserto, que estava lá no seu habitat e foi trazido para o deserto, para morrer. Assim o Senhor Jesus veio aqui, para morrer pelos pecadores. Só que ele voltou para a glória dele, ressuscitou. No Salmo 42, leia o Salmo 42 inteiro, com paciência, meditando, porque ali está falando do que o Senhor Jesus passou. No versículo 7, ele diz que um abismo chama outro abismo. É como catadupas. Catadupas é cachoeira, é quedas d'água. Assim foi a vida do Senhor Jesus, como uma pedra que rola, a correnteza leva e vai derrubando de cachoeira em cachoeira. Percebe? O Salmo 22, leia inteiro. O Salmo 69, leia inteiro. O Salmo 88, leia inteiro. Todos esses salmos estão falando do Senhor Jesus, do que ele passou. Mas a vida terrena do Senhor Jesus foi desde o princípio sofrimento. As pessoas estudiosos tentam descobrir e fazem arriscam até palpites que o Senhor Jesus na sua infância viveu assim, viveu assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E que a gente vê que não está nos evangelhos a infância do Senhor Jesus, a partir dos 12 anos até cerca de 30 anos que foi seu batismo. Mas aqui, e neste salmo, nós vemos esse período de vida do Senhor Jesus. Foi um período de angústia, de sofrimento. Desde o seu nascimento ele foi perseguido. O rei Herodes já queria tirar a vida dele logo que ele nasceu. Teve que fugir para o Egito.
mas Deus protegeu ele. O Salmo 91 fala a respeito do Senhor Jesus, que o Pai protegeu ele até o momento dele ser morto da cruz. Deus, o Pai, nunca deixou nada acontecer com ele até aquele momento, porque era um momento que ele teria então que pagar a dívida dos escolhidos, dos salvos. Percebe? Então, quando se vê esses salvos, essas passagens, nós aprendemos a conhecer mais o nosso Salvador, o nosso Senhor, a valorizar mais o que ele fez, porque nós vamos ver como foi a vida dele, como foi que ele passou. Não é uma vida como nós temos, amados, uma vida alegre, uma vida tranquila. A vida do Senhor, para começar, ele sendo Deus e estando aqui como homem, ele sabia da sua missão, ele sabia que ele ia passar. Imagina a angústia. Você imagina a angústia de uma pessoa que está com câncer terminal, o médico já desenganou, os padres aí morrer em casa porque não tem mais solução. E o médico diz assim, você pode viver 2 dias, 5 dias, pode viver 1 ano, 10 anos. E de repente essa pessoa vai passando os dias, vai viver mais 10 anos desenganado. O sofrimento dessa pessoa é pior do que o sofrimento da morte. E o Senhor Jesus, ele passou por isso. As Escrituras nos mostram isso, que a vida dele, desde pequeno, foi aquele objetivo, fazer o trabalho para o qual ele veio nesta terra, salvar, fazer a vontade do Pai em tudo. Tá bom? O tempo passa, encerramos aqui mais este vídeo. Eu espero, amados, que você que me assiste, você seja edificado com este vídeo, que o Espírito Santo fale do teu coração, né? Te dê consciência do que Jesus passou por mim, por você, por nós, os salvos. E vamos pensar um pouquinho nisso. E vamos olhar para isso que Jesus fez por nós, pela nossa salvação. Mas vamos olhar também que o Senhor Jesus, hoje Ele está na glória e por isso vamos nos alegrar, não vamos estar em tristeza. Vamos nos alegrar que hoje o Senhor está na glória, Ele está ressuscitado. Hoje nós estamos salvos, somos o seu corpo aqui na terra. Então temos um motivo de sobra hoje para celebrar, para celebrar e para enfrentar as diversidades. Amados, o salvo não tem nada, absolutamente nada que consiga tirar a alegria do coração, a alegria da salvação, a alegria de saber que aquele que foi humilhado lá na cruz um dia, hoje ele está na glória, hoje ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. É assim que nós vimos o Senhor Jesus. Vemos desta maneira, nos alegramos, mas não vamos nos esquecer que para a nossa situação de salvos hoje, o preço ele pagou e foi esse que nós vemos aí nesse estudo. Tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde. A graça do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, na tua família. E ore por mim, pela minha família. Eu oro por você também. Oro todos os dias por aquelas pessoas como você que me acompanham aí nos vídeos. Pode contar com a minha oração também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.